Pessoal, vou deixar aqui no link aqui que está abaixo aqui na descrição o novo vídeo de uma música minha que foi aproveitada e remasterizada. O videoclipe e a remasterização foi feita com a inteligência artificial, pois foi a única maneira possível de reativar esta música que estava gravada numa cassete. Se quiserem ir dar uma vista de olhos, vão lá. É um rockzinho português, como antigamente. E se gostarem, deixem o like. É só isso, pessoal. Vamos ver se vocês gostam ou não. E boas, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá ver se hoje conseguimos manter o vídeo on por mais de 10 horas. O último que fiz, onde comentei a Liga de Ouro, pois foi a Média Livre, mandou-me retirar, não é? Embora seja só o áudio, mas mesmo assim faz-lhe comichão que nós estejamos aqui a comentar os seus espetaculares comentadores. Eu apaguei aquela parte toda, como vocês podem ver, porque o vídeo ainda está online, só está a parte do meu comentário, e mesmo assim eles ainda não retiraram a queixa de direitos de autor. Não sei se eles também querem que eu agora vá trabalhar para eles, pois aquela parte são 9 minutos onde estou eu apenas a falar sem algum áudio da Liga de Ouro. Então hoje vamos fazer uma coisa diferente. Vamos na mesma comentar os comentadores da Liga de Ouro, mas com umas alteraçõezinhas no áudio, pois eu acho um pouco irritante ter que ser assim. Vocês também poderão achar, mas pronto, foi a maneira que eu consegui agora arranjar. Vamos lá ver se resulta, se calhar até não resulta, porque isto não é por inteligência artificial. Eles têm mesmo pessoas, não é pessoas, é uma empresa mesmo, que eu agora não me lembro o nome, mas sei que há empresas que fazem isso, é que andam na net. O meu canal provavelmente já foi assinalado, portanto qualquer coisa que caia aqui, pode ser que hoje, por ser feriado, pode ser que a coisa vá. O Benfica teve algumas dificuldades em ganhar ao Nacional, mas ganhou. Eu acho que até fez um jogo razoavelmente bom, embora no ataque as coisas não estejam a correr bem. O Benfica, como vocês podem ver e já sabem, tem imensas dificuldades de defrontar equipas com o bloco baixo. E as equipas que jogam contra o Benfica já o sabem, e então metem 3 ou 4 autocarros lá atrás. E o Benfica, como não tem desequilibradores natos, é muito difícil de penetrar nessas muralhas defensivas por parte dos seus adversários. O Porto hoje também teve dificuldades em ganhar o Estoril, mas ganhou. São daqueles tais jogos que nós benfiquistas estamos à espera que o Porto vá dar uma escorregadela, mas ainda não foi desta. O Sporting ganhou com relativa facilidade, para não dizer muita facilidade, ao Estrela da Amadora. Eu vi parte desse jogo, não vi muito, mas vi parte, e eu gostava que as defesas dos adversários do Benfica também jogassem assim tão abertas como jogaram contra o Sporting. Não estou a tirar mérito ao Sporting. Se eu há umas semanas atrás dizia que o Porto estava a jogar o melhor futebol, agora acho que quem está a jogar o melhor futebol em Portugal, com muita pena minha, acho que é o Sporting. Melhor ataque, isso não há hipótese, estão a jogar o melhor futebol. E mesmo quando trocam a equipa, muitos jogadores, as dinâmicas mantêm-se, e pronto, faz do Sporting um adversário temível que nós iremos defrontar na próxima jornada. Agora, sem mais demoras, vamos passar ao áudio e comentar aqui os comentadores da Liga de Ouro. Vamos ver se eu tenho que intervir muito ou não. Espero que não. Vamos lá a isso. Vamos lá ver se isto resulta. Eu já me estou a rir só
porque as vozes ficaram um pouco alteradas. Deixem lá ver se isto vai resultar. Vamos lá ouvir, pessoal, vamos lá ouvir. O Clube do Porto Estoril fica marcado por uma confusão entre os treinadores Francesco Farioli e Ian Cathro. Imagens a que a CMTV teve acesso mostram um grande aglomerado de elementos das duas equipas técnicas. Tudo aconteceu logo depois do apito final do árbitro André Narciso. Nesse momento, pelas informações que temos, Ian Cathro ter-se-á dirigido ao banco do Futebol Clube do Porto, foi na altura agarrado por elementos da equipa técnica do Estoril que quiseram evitar um confronto com Francesco Farioli. Terá acontecido ali uma troca de palavras. O treinador do Estoril terá dito a Francesco Farioli algo a que o treinador do Futebol Clube do Porto não terá gostado de ouvir. Estamos agora a ver esta imagem aproximada que nos mostra ao centro Bednarek com quem... Ok, pronto, eu como não posso mostrar aqui as imagens, esta parte onde aqui a moderadora, a apresentadora está a falar numa alegada discussão, ou até houve mesmo uma discussão entre o Farioli e o treinador do Estoril, o Ian Cathro. Toda a gente já viu que é um treinador que tem os balls no sítio. Eu por acaso até gosto deste treinador, já o tinha dito em vídeos anteriores. O gajo joga sempre olhos nos olhos, seja contra quem for. E viu-se que ele fez contra o Porto. O Porto ganhou, mas pode dar graças a Deus por ter ganho este jogo, que foi 3 pontos importantes para o Porto. Esta discussão, não sei, vamos já ouvir agora o que é que os treinadores vão dizer na conferência de imprensa. Parece que no fim do jogo que o Ian Cathro se dirigiu a Farioli, disse qualquer coisa, o Farioli não gostou, parece que ele passou a mão na cara e depois gerou-se uma discussão, mas não sei, eu sinceramente estas coisas para mim no futebol, eu já vi tanta coisa que isto para mim não é um não assunto. Apenas se isto fosse o Mourinho a fazer, isto dava coisa para meses. Vamos ouvir o resto. Ian Cathro estava a conversar e logo ao lado Francesco Farioli, que nesta altura poderá eventualmente ter dito também algo a Ian Cathro. Os dois vão depois cumprimentar um elemento da equipa de arbitragem e segue caminho o treinador do Estoril. O momento mais tenso terá acontecido antes desta confusão, mas percebemos que aqui continuavam elementos das duas equipas num momento de tensão, todos muito juntos e a evitar a que escalasse aquela confusão entre os dois treinadores, numa situação que teve os primeiros capítulos ainda com o jogo a decorrer, porque os dois estiveram picados, Francesco Farioli e Ian Cathro, e aqui estão bastante perto um do outro, como conseguimos perceber, mas aqui Ian Cathro claramente ignora o treinador do Futebol Clube do Porto, ainda olha para trás, o treinador do Estoril. Pronto, é assim, eu vou passar mesmo isto para a frente, porque como não estamos vendo as imagens e aqui a apresentadora está a descrevê-las, acho que se calhar vou passar para a frente. Ouvir. Estoril também agora na sala. De uma oportunidade que Diogo Costa não estava sequer na baliza, regressa a casa a lamentar essa falta de eficácia? Não, vamos voltar para baixo. Este é o treinador do Estoril que está na conferência de imprensa. Muito, e eu não vou estar a lamentar nada sobre o rendimento dos jogadores. Vou estar muito curioso para ver como as pessoas falam deste jogo e se nós só conseguimos jogar um bocadinho pelo cansaço dos jogadores do Porto, tendo um ciclo difícil, ou se as pessoas vão dar justiça aos nossos jogadores pelo trabalho que eles fizeram durante o jogo. Boa noite, Mr. Diogo Organista Pereira, para o 00. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta mais individual sobre o Guitane. Ele voltou a disputar, a ser titular quase 2 meses depois. Acaba por ser um dos elementos mais esclarecidos do Estoril. O que é que achou da exibição dele? Obrigado. Eu acho que o Rafik é um talento. Acho que toda a gente sabe e toda a gente vê. Nós temos muitos jogadores com muito talento e que falando principalmente do Rafik, acho que ele cresceu imenso depois de voltar em janeiro, em termos de trabalho defensivo, intensidade, capacidade de repetir ações, está a dar muito à equipa. Foi um bocado infeliz com essa pequena lesão que ele teve no jogo contra a Casa Pia fora, mas está a voltar e é um talento.
É um talento. Nós temos muitos. Outra vez. Boa noite, Mister. Rodrigo Lima, bola na rede. Hoje o Estoril Praia apresentou uma variabilidade ofensiva notável, seja com a projeção dos laterais e Oles Grove a aparecerem na última linha de ataque em diversos momentos. Mesmo o Rafi Guitane, que sem bola ficou de marcar o Pablo Rosário, mas com bola partiu do corredor direito e foi criando algumas dificuldades ao Francisco Moura, sobretudo na primeira parte. Pergunto-lhe quão importante foi esta astúcia do Estoril Praia, sobretudo no momento ofensivo, para criar as dificuldades que criou o Futebol Clube do Porto neste jogo. Obrigado. Eu não percebi uma parte ali. Qual importante foi? Quão importante foi a astúcia do Estoril Praia? A coragem do Estoril Praia, sobretudo no momento ofensivo. Obrigado. Sim, este é claramente importante, mas também nós trabalhamos sempre assim. E talvez não é muito difícil chegar aqui num jogo contra uma super equipa, contra um grande clube que melhorou imenso, e tentar jogar um bocadinho mais. E acho que muita gente fazem isso e acaba de ser um bocado marketing, acaba de ser um bocadinho do bullshit. Mas nós trabalhamos sempre assim. Não ganhamos sempre. Acho que nós não temos os pontos que talvez a qualidade e a capacidade do nosso trabalho merece, mas nós somos capazes de fazer o jogo que fazemos hoje porque fazemos isto todos os dias. E esse talvez é o grande valor que os jogadores têm nesse sentido. Atrás ao centro. Mister, boa noite. Samuel Santos, Mais Futebol. O Estoril foi exatamente uma equipa à sua imagem, com o João Carvalho e muitas vezes com o Begraoui também adiantados a entrar na área. Mas o que não é comum é vermos o capitão do Estoril, João Carvalho, nem o Begraoui perderem oportunidades como perderam hoje. Sente que estes jogadores em particular sentiram a pressão do momento? Como é que se trabalha isto durante a semana? Não, Obrigado. Eles não sentiram pressão nenhuma. Há dias em que a bola entra e há dias em que a bola não entra. A parte sinto um bocadinho triste e, como disse na primeira pergunta, muito curioso para ver se os jogadores vão estar mesmo valorizados pelo trabalho que eles fizeram hoje, porque nós sabemos, é uma realidade e nunca dá para fugir disso, para garantir a justiça na análise do trabalho dos jogadores, impacto e rendimento dos jogadores, é preciso ter um resultado. E como perdemos, seria muito mais fácil falar do outro lado e esquecer o trabalho e a qualidade dos nossos jogadores. E espero mesmo muito que vocês permitem algum espaço para falar de qualidade do jogador deste Estoril. Mais alguma pergunta? Se pode ser. Ian, Ana Sofia Carvalho para a Sport TV. Houve surpresa, o Ian chegou aqui claramente a querer surpreender este Futebol Clube do Porto com as mudanças estratégicas que fez. Houve de facto a surpresa, houve qualidade, houve vontade, persistência, ao ponto do Diogo Costa ter que fazer um time-out porque o Porto estava completamente perdido. Acredita que faltou apenas eficácia e estrelinha? Esse é o problema, porque nós perdemos 1-0 e eu tenho muita dificuldade em mentir e não estou aqui para valorizar o meu trabalho, não estou aqui para valorizar os jogadores, não estou aqui para vender essas coisas, estou aqui para ganhar e hoje perdemos. Só quero, vou dizer mais uma vez, que permite um bocadinho de espaço para falar sobre o trabalho dos nossos jogadores, porque eles merecem, eles trabalham tanto e têm tanta qualidade. Acredito que nós podemos fazer muitos bons jogos durante o nosso ciclo juntos, mas talvez, obviamente, o ciclo vai acabar porque nós temos muitos bons jogadores e eles estão cada vez mais preparados para dar o salto, como as tugas dizem muitas vezes. Mas nós ainda temos muita coisa para fazer juntos. Última pergunta lá atrás. Ali à direita. Mesmo aí. Boa noite, Ana Inês Batista, CMTV e Now. No final do jogo existiram ali alguma confusão no relevado. Houve algum desentendimento com o técnico do Futebol Clube do Porto? Consegue dizer-nos alguma coisa sobre isso? Sim, o que eu queria dizer era
e às vezes pode ser difícil nestes momentos, mas pronto, foi uma conversa muito tranquila. Eu queria dizer, dar os parabéns para o trabalho que ele está a fazer. Acho que ele chegou aqui, um grande clube, e está a fazer um trabalho excelente. Eu sei que isso é difícil e queria mesmo dizer isso. Se nós ganhamos, se nós perdemos, se nós jogamos bem, jogamos mal, eu tenho essa capacidade para dizer as coisas, porque acho que é merecido, porque está a fazer um trabalho que não é nada fácil, e ele tem montado uma equipa excelente. Do outro lado, talvez tenham problemas do facto de ser escocês, porque quando eu queria passar à frente dele, acho que ele percebeu que eu dei um bocadinho de empurrão nas costas dele. Que não foi, da minha parte não foi a minha intenção. Havia uma reação e depois, normalmente, quando uma pessoa reage, o outro também reage. Por exemplo, que ele talvez percebeu que eu dei um pequeno empurrão no corpo, e depois, eu não gosto quando pessoas tocam-me na cara, não sou latino. Eu não gosto quando alguém mete uma cara aqui, não é para mim. Eu sou escocês, eu venho de outra cultura, não percebo. Não é normal para mim, não gosto. E disse isso. O problema foi a tentativa de outras pessoas a tentar intimidar-me, e espero mesmo muito que agora que eles sabem que isto é mesmo impossível. Obrigado a todos, boa noite, bom trabalho. São de Ian Castro. Ian Castro aqui a desvalorizar o tal incidente. Prontos, provavelmente não foi isto mesmo que terá acontecido. Ele diz que deu um encontrão no Farioli, mas que foi sem querer, e depois o Farioli que meteu a mão na cara, mas ele é escocês e vem de uma cultura diferente e não gosta que metam a mão na cara dele. Pronto, isto se isto fosse dito noutras circunstâncias, até podíamos meter isto em termos políticos, mas pronto, ainda bem que é um estrangeiro que diz isto e que fala sobre culturas, porque se calhar que se fosse um português aqui a falar sobre culturas diferentes, se calhar iria ter um processo e iria ter a Ana Gomes a chorar na CNN. Mas felizmente foi o Ian Castro, e o Farioli também não é português, foram dois estrangeiros que se desentenderam. Isto para mim não é pão nem bolo, o futebol é mesmo assim. Se calhar um estava aliviado por ter ganho e outro estava frustrado por ter feito uma grande exibição e não ter conseguido levar nenhum ponto, embora na minha opinião tivesse merecido até a vitória. Portanto, isto é a minha opinião. Não sei se eu por acaso eu gravei isto assim, mas não ouvi ainda. Não sei se vai estar aqui a conferência do Farioli. Para o treinador do Estoril, para aquele Estoril, com o treinador do Futebol Clube do Porto ter-lhe colocado a mão na cara, e que isso ele não gosta, até fala numa questão de Francesco Farioli. Terceiro jogo numa semana em 3 diferentes competições, terceira vitória. O quão importante foi esta vitória? O que é que... Sinceramente, eu detesto quando estão a falar em inglês e os comentadores estão a traduzir ao mesmo tempo, pois não se percebe nem um nem outro. Mais valia que deixassem correr e depois que passassem ou com legendas ou já com a tradução, isto ao mesmo tempo. Não sei se vocês gostam ou não. Eu sinceramente, se vocês não se importarem, eu para a próxima vez deixo, mas isto é muito confuso. Vamos lá ouvir um pedacinho, mas depois eu vou passar à frente. Deste jogo. Ganhar é sempre importante, especialmente hoje, frente a um difícil adversário. Fizeram um jogo muito bom. Não foi fácil, apesar de nós termos tido oportunidades para marcar, eles tiveram também, nós tivemos um pouco mais, por isso acho que no final o resultado foi positivo. Tivemos algumas dificuldades mais do que queríamos, sabíamos que era um jogo complicado. E isso dá ainda mais valor à nossa exibição desta noite. Francesco Farioli, here, please. Hello, good night. André Castro Ribeiro from RTP. I ask you... RTP, RTP. Olha, aqui uma coisa também vista curiosa é que de repente os jornalistas em Portugal voltaram a saber falar inglês outra vez. Estou surpreendido com os jornalistas portugueses. Estão muito bem, olha, prontos. Entretanto, o Roger Schmidt foi-se embora e vocês foram ter aulas de inglês
ali em Portimão com o Zezé Camarinha e agora já toda a gente fala em inglês. Fazem bem. Porto conceded, in my opinion, a lot of space. O Porto concedeu bastante espaço e permitiu várias oportunidades ao Estoril para marcar. Porque é que isto aconteceu? Isto não é normal? Foi falta de concentração ou cansaço da equipa? Em Itália dizemos palato fine. Eles não acertaram uma vez na baliza. O Diogo Costa não fez fez 0 defesas, apesar deles terem tido oportunidades. Acho que não podemos deixar o adversário entrar na área, mas isso não é a realidade. Nós jogamos futebol, como já disse, eles fizeram um jogo muito bom. Tiveram muita mobilidade dentro. Já disse também na flash interview que, tendo em conta a organização e qualidade individual, tem vários jogadores jogadores muito confiantes com bola e é um problema geral. Não tivemos a capacidade também para ganhar a bola tantas vezes como costumamos, mas quando conseguimos fazê-lo, marcámos o golo e podíamos ter marcado mais. Não conseguimos capitalizar a quantidade de oportunidades que tivemos e há áreas em que podemos melhorar, taticamente e fisicamente também, mas não era fácil chegar aqui depois de um jogo também muito difícil do ponto de vista físico. O jogo frente ao Nice foi o mais difícil nesse sentido, e se juntarmos todas as peças, o adversário e também alguma fadiga nas nossas pernas, tornou-se um jogo um pouco mais complicado do que o normal, do que o habitual. Pronto, isto está um bocado confuso, peço desculpas aos adeptos do Porto que aqui venham, mas uma coisa nós já conseguimos tirar aqui do Farioli. O Farioli, eu estou à espera da primeira derrota do Farioli, porque o Farioli até agora, sempre que o Porto é dominado ou não consegue fazer o seu jogo, vem sempre com esta cantilena, com esta cantiga. Mas pronto, mas uma coisa tem ele de bom: quando ele vê que o jogo não está para o Porto, ele defende bem. Ele sabe ver que, ok, isto hoje não está para o Porto, então toca a defender. Toca a não deixar os adversários, para que os adversários não tenham oportunidades. Se calhar abdicar um pouco de estar tudo no ataque e de fazer uma pressão mais constante como o Porto faz. Essa coisa tem ele bom. Foi o que ele fez contra o Benfica. Ele contra o Benfica veio com uma conversa da treta, mas ele realmente soube ler bem o jogo. O Benfica não o deixou jogar como ele quis, mas ele também meteu o Porto muito bem defensivamente, dado que isso acabou 0-0. Eu vou só passar aqui para a frente para ouvirmos o resto do programa. Agora ouvirmos aqui os comentadores da Liga de Ouro. Onde tivemos aqui uma mini discussão entre o Calado e o... como é que ele se chama? E o Rodolfo. Francesco Farioli lhe tivesse tocado na cara. Poderá ter havido aqui um mal-entendido que levou a toda esta confusão? Agora vamos ouvir o Rodolfo. A voz dele está um pouco alterada. Vamos ver se isto resulta, se não resulta. Mas o que vai falar agora vai ser o Rodolfo, para quem não conseguir reconhecer a voz. Rodolfo. Em primeiro, depois... E há aqui também, deixa-me só referir, porque estamos também a ver essa frase e é algo marcante que diz Ian Cathro. Há uma acusação que é grave quando diz que tentaram intimidá-lo, não é? Aí já vai além de apenas uma confusão entre treinadores. Ora bem, é assim, em primeiro lugar, quando eu ouço os treinadores a falar, não se passou absolutamente nada de anormal. Há um encontrão que poderia ser casual, também poderia não ser, em que o treinador, o Catro, diz: eu dei-lhe um encontrão e se calhar entendeu. E pôs a mão na face. Depois na mão na face, que eu sei, pode ser 3 coisas. Dou um soco, dou uma cotovelada de soco, como fez o Prestiani. Dou uma cotovelada de soco, como fez o Prestiani. E depois há uma pressão e uma intimidação, como fez o Mourinho, no Casa Pia, e o Mário Branco. Pronto, já está a falar já do Benfica. É a mesma história de quando não há argumentos. Para ele, mão na face, ou é soco, ou é cotovelado, ou é chapada.
como eu sou uma pessoa diferenciada, pelo menos a do Rodolfo, mão na face, pode ser isso. A cotovelada não, senão não é mão, é cotovelo. Pode ser uma carícia, pode ser uma festinha, pode ser pode ser outras coisas. Não quer dizer que seja uma chapada e uma cotovelada, e que dar uma cotovelada com a mão é um bocado de lixado. Eu por acaso já dei algumas cotoveladas, mas não foi com a mão. Isso é que é intimidação. Isso é que estou a falar. Se tirasse o Benfica, estou a falar do Benfica. Quero lá saber do Benfica. Gostas de falar do Benfica? Esta vozinha que está lá ao fundo é o Calado. O Calado entra em confronto com o Rodolfo agora. Fala do Benfica. Fala do jogo que fizeste. Fala do jogo que fizeste. Fala do Benfica. Fala do Benfica. Às vezes que eu quiser, às vezes fala que isso. Até que a voz mudou. Ou sabes esse fado. Vocês têm um problema enorme com o Benfica. Fez isto. Tem um problema enorme com o Benfica. És com tu o Casa e outros Pia. como tu. Mourinho. Outros como eu. Quero lá saber do Claro, todos Benfica. iguais. É para o lado que eu durmo melhor. Agora, tu não passas. Tu és... que não passas. Não. Tu julgas que vais passar no meio de cá. Não passas. A água vai para ali. Companheiro, o rio vai para o mar e não há desvio. O rio vai para o mar e não há desvio. Já falei do futebol do Porto e do jogo. Nervoso. Agora, ui, estou a ver nervoso. o Benfica, não foi? Fiquei. Ainda ficaste pior quando o Benfica ganhou. Olá, eu fico nervoso, eu queria que o Benfica perdesse o jogo e o Benfica empata e empata pelo jogador que devia ter sido expulso. Há uma coisa que eu vou dizer. O Benfica empata o jogo pelo jogador que devia ter sido expulso. Mas isso ainda vamos falar do Benfica. Mariana, é assim. Eu estava a falar que quem se meteu comigo foi o Calado. Compreendes, não é? Sim, deixa-me só o Calado é que se meteu. Mas falaste sobre vários tipos de toques na cara. Olha, há o soco, há o estaladão, há o soco e há uma mãozinha assim. O que é que se passa? Achas que pode ser um toque pela positiva de Francisco Farioli na cara eu vi ali se calhar e ele na calma pôs a mão na face. E o outro se calhar gosta na face, só gosta de que ponham as mulheres. Pronto, está no direito dele. Não é só os escoceses, os portugueses também. Companheiro, não é só os escoceses. É muito melhor pôr na mão a mão de uma mulher do que um homem. Na minha opinião, há outras pessoas que têm outras opiniões. Não falou sobre... Rodolfo, tem cuidado que estás em 2025. Estás em 2025. Pode haver muita malta que vai ficar ofendida. Eu também sou da tua opinião. Gosto mais que seja uma mulher a passar-me a mão na cara. Sobre isso, o Ian Cathro falou apenas uma questão... Deixa a mãozinha na cara. Não é na mão na cara, senão era um estaladão, um soco, isso está bem. Agora não. Agora, ele dá um encontrão sem querer e eu admito que é sem querer. E a mão na cara é para acalmar. Olha, estás com dor de dentes, o que é que se passa? Querias ganhar? Querias ganhar, não ganhaste. Se calhar até merecias ganhar ou merecias empatar, mas não ganhaste. Estás a falar, olha que o dente vai, incha, desincha e passa. Portanto, na próxima vez faz a mesma coisa contra o Benfica e contra o Sporting e vê se a tua equipa joga assim, se luta assim e que joga com grande classe e grande categoria que nos gasta aqui. Aqui acha que da parte de Francesco Farioli o facto de ter tocado na cara do treinador adversário não tem nada de errado? Achas que tem ou não? Ouvindo as duas versões. É sempre sem intenção. Eu não estava lá, não estava presente, mas... Este é o Calado. Para a voz do Calado ficou um bocado... Soube um toque na cara. Eu acho que os dois desvalorizaram um pouco aquilo que aconteceu. Mas há uma coisa que eu gosto. O treinador do Estoril vai de frente. Não vai por atalhos e vai de frente. E isso é espetacular. Vê-se pouco. Hoje em dia vê-se pouco. As pessoas gostam de ser politicamente corretas. E ele vai de frente. E eu gosto disso. O Farioli. Eu ainda não consegui perceber bem aquela personalidade do Farioli. Porque ele quer dar uma de apaziguador, não é? Mas depois antes dos jogos lança farpas aos adversários... Depois já está, ele está mais preocupado se calhar com os casos de arbitragem que vai haver não sei quando, para a frente, que ele está sempre a falar nos casos, temos que estar atentos, e esqueceu-se hoje que realmente o Estoril, na primeira parte, foi a melhor equipa do Futebol Clube do Porto. Aqui o Calado finalmente está a defender o Benfica e disse uma coisa que é verdade. O Farioli, ele dá um ar de que é o apaziguador e não sei o quê, não sei o que mais, mas depois anda mandando farpas para tudo quanto é sítio. Não sei se é a estratégia do Porto este ano, visto que o Vilas Boas também começou assim a sua presidência e agora também anda a disparar tiros para todo o lado. Portanto, isto com certeza, se passasse no Benfica, iriam estar a dizer que o Mourinho que era o porta-voz do Rui Costa. Podem dizer isso, cada um tem a sua opinião. Aqui a minha opinião é que o Farioli também está a ser um pouco o porta-voz do Vilas Boas. Eles agora estão outra vez a voltar à fórmula
antiga. Espero que seja só em termos futebolísticos. Por enquanto, começaram bem. Mas ele já sinto o Porto a perder um pouco de gás. E, por exemplo, o Sporting, aquele gás que perdeu, já está a ganhar um pouco, enquanto o Benfica se mantém na mesma, infelizmente, para mim. Mas eu tenho que dizer a realidade. O Benfica, dos três grandes, ainda não me convenceu a 100%. Mas... E agora temos um derby. Mas não sei porquê, estou confiante para o derby. Normalmente até a equipa que está em pior forma até costuma ganhar ou surpreender. Vamos lá ver se vai ser assim. Espero bem que sim. Vamos lá ouvir aqui o resto do que diz o Calado. Ricardo, ouvindo as duas versões, achas que há um lado certo? Não, pronto, o Calado já não vai dizer nada, agora é o Ricardo. É aquele bonequinho, vocês devem saber quem é a pessoa real, é o que está logo ao lado do Calado, ali o porta-chaves, vocês já sabem que é o Otávio. Um lado bem fácil? Não, eu acho que um bom generoso que o Fariol possa ir buscar a Gaia resolve isso quando ele for à Moreira. Agora, como dizia o Zé Calado, o Ian Castro é um treinador que, além de falar português, comunica bem, coloca a equipa a jogar e não faz bordado de estibaldinho. E não fez. Depois, o Francisco Farioli, disse uma coisa que eu acho que vem um pouco ao encontro do que estava a dizer o técnico escocês, é que talvez não tenha percebido bem. E, portanto, eu acho que aquilo mal entendido. Como o Zé Calado já disse, foram os dois civilizados. Acho que o problema está ultrapassado e, insisto, um bom, generoso Sr. Fariol leve quando for à Moreira e entregue ao Castro o que ele apreciará seguramente. Otávio, acha que ficou resolvido o assunto ou não? Eu penso que sim, isso, atenção, depois do jogo, só revela este... Agora vamos ouvir aqui as palavras do Otávio, que tem fartado de bater no Mourinho, até quando o Mourinho respira mais alto, quando o Mourinho larga uma bufa mais mal cheirosa. Vamos ouvir o que ele tem a dizer em relação a isto. Eu realmente também acho que isto não é assunto, este desentendimento entre o treinador do Porto e do Estoril, mas tendo em conta tudo aquilo que se passa neste programa, especialmente dito por certos comentadores, um deles é que este senhor Otávio, que tem que deixar de beber vinho do pacote quando vai para os programas. Vamos ouvir, eu ainda não ouvi, mas vai ser a primeira vez, mas vamos ouvir, vamos ver se ele vai conseguir falar disto sem falar do Benfica ou do Mourinho. Se isso acontecer, pronto, retiro tudo o que disse. Este desentendimento que poderá ter existido, e parece que existiu no final do jogo, só demonstra claramente a tensão com que os treinadores viveram o jogo. A incerteza no resultado. E é normal, natural, mais uma palavra, mais um toque nas costas. Ultrapassaram tudo, mas agora só houve alguma coisa que ultrapassou. Está lá o árbitro. Está lá o árbitro, aos fiscais de linha. Está lá o árbitro, está lá os fiscais de linha. É natural e normalmente se alguma coisa. Como é bom ser imparcial quando se fala de um clube que não seja o Benfica. Coisa aconteceu, ele reporta no seu relatório e depois segue os trâmites. Mas são coisas naturais que só quem não andou lá é que não teve situações destas. Quem andou lá sabe que às vezes a tensão dos jogos, a incerteza do resultado, a necessidade de ganhar sempre. Às vezes tem um bocadinho de lucidez e um bocadinho de, como é que dizer, de compreensão no final do jogo. Uma palavra ou outra, mal colocada, pode dar um desentendimento. Felizmente as coisas parecem não acontecer nada de especial. O Rodolfo também já falou aqui sobre este assunto e trouxe outros assuntos relacionados com o jogo do Benfica. Já vamos falar sobre o jogo do Benfica também, sobre a goleada do depois da vitória na Madeira. Nas imagens que agora vamos mostrar, é possível ver o treinador do Benfica ansioso pelo fim do jogo. Assim que acaba, Mourinho não esconde a enorme euforia, a alegria pelos 3 pontos. Primeiro punho cerrado, depois salta, grita e, aliás, Mourinho dirige... Ou seja, isto é notícia, um treinador que esteve a perder durante muito tempo. O Benfica jogou melhor que o Nacional durante os 98 ou 99 ou 100 minutos que foi. O Nacional marca um golo com o erro do Otamendi contra a corrente de jogo. O jogo estava a caminhar para o fim e o Benfica ainda estava a perder. Ter ganho
nos últimos segundos ou minutos de jogo, se não é motivo para um treinador para festejar e ficar eufórico, então não sei. Quer dizer que o Farioli, por exemplo, e eu não tenho nada contra o Farioli, só estou a dar um exemplo. O Farioli também estava estressado. Visto que estava estressado, o treinador do Estoril estava estressado. O resultado mexe com as pessoas. E o Mourinho é uma pessoa, portanto, o resultado mexe com ele. Agora, ter ganho um jogo nos últimos segundos e ter ficado eufórico, se isto é notícia, vamos lá ouvir o resto, mas eu sei que só vem daí javardice. Por várias vezes aos adeptos do Benfica, também aos jogadores, dizendo algo como isto é o Benfica, seguido de vernáculo. Depois fez questão de agradecer à equipa, falou quase 1 a 1 com os jogadores. Houve ainda tempo para o habitual agradecimento aos adeptos antes da ida para o balneário. Justificou-se, Zé Calado, pela forma como correu o jogo, esta reação extremamente efusiva de José Mourinho? Ou seja, se justifica, claro que se justifica. Isto é futebol. Dirigir-se aos adeptos, mandou umas caralhadas, que é o tal vernáculo. Isto justifica-se. Isto é daquelas não perguntas que a CMTV gosta. Isto é um assunto que é um não assunto. Mas eles continuam. Porque é o Mourinho. Sim, o Benfica ganhou a Arrasca. É verdade. Jogou melhor, mas ganhou a Arrasca. O treinador sentiu isso. Eu estava no trabalho, mas estava a ver o jogo e também fiquei eufórico. É assim. Quando se gosta de um clube, é assim. Agora, vamos lá ouvir o que é que o Calado vai dizer. Eu acho que sim, que se justifica, porque daquilo que eu tenho visto do Benfica ultimamente, o Benfica há alguns jogos que não praticam bom futebol. Vai ganhando os jogos, mas não vai praticando um bom futebol. E se havia jogo que o Benfica não merecia perder, era este jogo na Madeira. Não merecia, sinceramente. Acho que o Benfica entrou bem, o Benfica criou oportunidades. Às vezes uma pessoa pode dizer que a equipa joga bem, mas não criou oportunidades. O Benfica criou oportunidades. Acho que esteve sempre por cima da partida, sinceramente. O Nacional teve aquela distração do Otamendi, aquele erro do Otamendi, e depois acaba por fazer o jogo. Mas o Benfica não merecia. Mas o Benfica não merecia perder este jogo. Acho que a equipa esteve extremamente concentrada, os jogadores empenharam-se, os jogadores correram, quiseram ganhar o jogo, tiveram esse prémio e por isso é normal. Acho que o Mourinho percebe o momento, é um treinador experiente, percebe o momento, ele sabe que as coisas não estão se calhar como ele queria, ele sabe que a equipa não está a carburar, se calhar como também todos nós benfiquistas queríamos, percebe que ainda faltam peças na equipa do Benfica. Não é fácil tu jogares muitas vezes contra blocos baixos quando tens muito poucos jogadores de 1 contra 1 que consigam desequilibrar, e isso numa equipa grande é complicado. O Sporting tem vários jogadores que num contra 1 desequilibram no último terço, o Futebol Clube do Porto também tem, e quando não tem a nível titular vai buscar ao banco. Para mim pessoalmente, eu acho que o Rodrigo Moura é dos melhores jogadores do Futebol Clube do Porto e o seu aproveitamento esta época, porque obviamente o treinador prefere um outro sistema, acho que não está a ser bem aproveitado. Aqui o Calado não tinha nada que estar a falar sobre o Porto. Se o Calado se está sempre a queixar quando os outros comentadores vão buscar o Benfica, o Calado também não tem aqui nada que ir buscar o Porto. Está a dar um bom exemplo, de um jogador que o Porto tem lá, que é o Rodrigo Moura, que deve ser dos melhores jogadores do Porto, mas mesmo assim não sei porque é que o Calado vai buscar. Não percebo. Sinceramente, acho que o miúdo é fantástico, é um jogador fantástico, mas pronto. E o Benfica não tem esse tipo de jogador. O Benfica, o Sudakov, eu pensava que ia ser um jogador diferente. É muito bom jogador, mas não tem desequilibrado. O Pavlidis muitas vezes está muito desapoiado na frente. Agora apareceu um miúdo que, a meu ver, traz coisas ao Benfica que nenhum do outro jogador neste momento traz, que é o Leandro. O Leandro aparece em zonas de finalização, aparece em zonas de profundidade. É um jogador aplicado, é um jogador que vai à luta. E o Benfica anda ali à procura. Qual é que é a fórmula certa? A fórmula certa, a meu ver, sinceramente, é quando agora abrir o mercado, o Benfica vai ter que ir ao mercado, porque não podes depender só de um ou outro jogador para desequilibrar. Tens que ter opções, e o Benfica tem que ter opções no banco. O Sporting, no jogo da Taça da Liga, mudou 11 jogadores praticamente.
e a sua dinâmica continuou. O Benfica, infelizmente, neste momento, seja num jogo da Taça de Portugal ou mesmo na Taça da Liga, não podes mudar 11 jogadores. Diz que os jogadores do Benfica fizeram tudo bem. Claro. Tem razão? Tudo bem não fizeram, senão não teriam sofrido um golo e também não teriam desperdiçado tantas oportunidades. Eu acho que o Zé Mourinho diz que isto é o Benfica, eu acho que este não é o Benfica a que os benfiquistas estão habituados. Os benfiquistas estão habituados a vitórias, mas a muito mais qualidade. E por outro lado, eu acho que tem-se desvalorizado o plantel do Benfica. Eu acho que o Benfica tem mais valor do que aquilo que estão a fazer crer. É evidente que o treinador do Benfica vem dizer que é preciso uma referência diferente, mas a verdade é que estas equipas, e o José Mourinho conhece o campeonato português, sabe quando se vai defrontar não o Sporting, não o Futebol Clube do Porto, não o Sporting Braga, regra geral, vão encontrar equipas com blocos ultra recuados. E portanto, isso tem que estar preparados para isso. Depois, os extremos são maus, mas a verdade é que acabaram por ser Prestiani a desequilibrar, marcando um golo, e por outro lado o Sheldrup fazendo uma incursão que permitiu o golo da vitória no fim ao Pavlidis. Dito isto, acho que passados 2 meses e meio da permanência de José Mourinho à frente da equipa do Benfica, o Benfica já devia estar a render mais. Por outro lado, o José Mourinho veio dizer, e é verdade que a equipa, se fosse no início, sofria uma machadada, seria a machadada final a sofrer aquele gol, se fosse no início da vinda dele, ou seja, está a dar uma indireta a Bruno Lage, mas também passados 2 meses e meio, também era melhor que a equipa não estivesse preparada para reagir às adversidades. Agora, de facto, ele tem razão, razões suejas para elogiar o desempenho da equipa, o desempenho em termos de entrega. Se não fosse isso, se não fosse a entrega, se não fosse o acreditar, se não fosse a resiliência, naturalmente que o Benfica não conseguia operar a reviravolta e acabar no minuto final por conseguir sair com o objetivo primeiro, que era a vitória. Mas sabes uma coisa? Deixa-me só 10 segundos. Independentemente de tudo isso, né, e do Benfica não estar a praticar o futebol que é possível que todos nós queremos benfiquistas, há aqui uma coisa que é, nós ainda há pouco falámos do Sporting e dissemos que era a equipa mais dinâmica e talvez a melhor equipa neste momento no campeonato. Mas o que é certo é que o Benfica, mesmo estando mal, e só estou a falar de campeonato, porque a Liga dos Campeões, para mim, fora, ainda não perdeu. Ainda não perdeu. Mesmo com algumas benesses de alguns senhores do apito, em relação à equipa do Sporting, não é? O que é certo é que o Benfica está a 3 pontos. Agora o Calado vai falar das arbitragens que favorecem o Sporting. A minha opinião é que os 3 grandes são os mais favorecidos e vou manter até ao fim, mas aqui o Calado vai falar sobre o Sporting estar a ser favorecido na opinião dele, mas podem ver logo ali o Otavinho logo a meter-se na conversa, porque o Otávio, eu sei que ele só vê verde, prontos, mas o Otávio esquece que já viu vermelho muitas vezes. Quando o amigo Jorge Jesus estava no Benfica, o Otávio era o nosso maior defensor, foi o melhor benfiquista que eu já vi no programa da Liga de Ouro. Prontos, até o Vieira ele apoiava. Mas aqui, quando o Calado começa a falar sobre as arbitragens, ele não se contém e nem deixa o Calado acabar de falar, tal e qual como eu estou aqui a fazer. Não sei o que é que vai acontecer no derby, mas o Benfica está a 3 pontos, com tantas dúvidas, com tanto mau futebol e com algumas benesses que foram dadas para o outro lado. O Benfica, e todos nós acho que somos unânimes nessa parte, não sei outras pessoas, mas somos unânimes em expulsar o Gonçalo Inácio, em outras situações que houve e que, enfim, não aconteceu o que devia ser normal. O que é certo é que o Benfica está a 3 pontos. E vamos ver, eu não sei o que é que vai acontecer no derby. Estás a falar sobre a arbitragem, mas há pouco o Rodolfo e o Ricardo Rodolfo estava a destacar a influência de Prestiani na reviravolta do Benfica, marcou um grande golo, e há pouco, quando estávamos a falar do jogo do Porto, disseste que achas que Prestiani já nem devia estar em campo nessa altura. Achas que a arbitragem... Em primeiro lugar, vamos falar de um penalti que seria a favor do Benfica. Eu quero dizer e vou dizer que também acho que é penalti. Olha, eu acho que não é penalti, acho que não é expulsão do Prestiani, tal e qual como não achei que fosse a expulsão do Maxi Araújo, fez também uma coisa parecida. Foi provocado, andaram para além de braços no ar, o jogador do Nacional teve ali 2 horas ali no chão a fingir, porque se ele levasse um pero a sério
se calhar nem fingia tanto, se calhar ia fugir era do campo. Mas é assim, o nosso futebol agora é assim. E é normal, o Calado queixa-se de expulsões do Sporting, o Otávio com certeza que se irá queixar de expulsões do Benfica. É verdade que o Rio já escapou pelo menos por 2 vezes a ser expulso. E epá, eu até agora ainda sinto que os 3 grandes, neste momento, nenhum se pode queixar das arbitragens. Acho que a classificação como está agora está correta. Mas queria que, eu sei que hoje não é possível, mas amanhã vou estar a ver o programa e tenho a certeza que vocês aqui vão mostrar o lance. Na realidade as 2 mãos vão e depois há um voo. É que eles põem as mãos e o jogador que cai parecia que estava... O Leandro Barreiro que vai para a piscina e ninguém fala disso. É um voo que se fosse o Taremi, meu Deus, portanto, eu gostava que os comentadores da arbitragem, vou estar aqui a ouvir, me digam, portanto, a intensidade quando eram... Espera aí que está para aqui um som qualquer. Quando é os jogos do Futebol Clube do Porto, há que vir sempre a intensidade. Puxa-se a camisola, está mesmo a acabar. Não achas que devia haver intervenção? Ao árbitro? Eu acho que eu disse primeiro que era penal. Para não falar. Mas há uma coisa, e tu vais falar já, é um segundo. Portanto, aqui, depois, quero dizer que é uma vergonha a ver as câmaras que há, vermos o lance do Prestiani só de um ângulo. Eu vou só aqui avisar aqui o Rodolfo que a transmissão não foi feita na BTV. A tal BTV que comentadores do Sporting e do Porto tanto criticam. Foi a Sport TV. Já foi informado mais de 1000 vezes que, dependente dos estádios, assim são colocadas as câmaras. Já vi muitos jogos do Porto e do Sporting também onde há poucos lances. Normalmente são nestes estádios. Até já vi serem consideradas câmaras de vigilância do Lidl, que também contavam. Portanto, mas isto é tal conversa. É assim, não se pode chegar a um consenso quando têm comentadores que são afetos a clubes e ferrenhos. É impossível de chegar a um consenso. E o mais engraçado é que todos têm telhados de vidro, mas todos choram. É tipo aquela casa onde não há pão, todos ralham, mas ninguém tem razão. E assim é este programa. E o pessoal gosta de ouvir isto. Eu também gosto. Vocês também gostam, senão não estavam aqui. O programa já está mesmo quase a acabar. Não sei se o Rodolfo irá dizer mais alguma coisa de relevante, mas vamos lá tentar ouvir. Não se vê de mais nada, mas nós que jogamos a bola e o Calado também não vai poder dizer isto porque é normal, porque senão estaria a atacar. Ele, não é bem com o punho, mas com o cotovelo, ele agride o adversário. Tem que vir para a rua. O Prestiani tem que vir para a rua. Era sobre esse lance, Otávio também queria falar? Não, Maria, não é tudo. É que o futebol é uma escola de milagres. No dia são traidores, no outro dia são heróis. Num dia o Prestiani e o Sheldrup é para ser dispensados, vem na comunicação social, no outro dia são heróis. Então culpa a comunicação social. Isso um dia são... Como é que ele disse? Um dia só não sei o que e outro dia só não sei o que mais. Então eu vou dizer, o Otávio um dia é benfiquista ferrenho e no outro dia é anti-benfiquista. Otávio, já vistes? Fica-te mesmo bem, pá. Por acaso defendeste o Benfica como ninguém. Na altura que o Jorge Jesus estava no Benfica. Fizeste bem. O futebol é isto, é 24 horas. Em 24 horas um jogo muda tudo. O VAR que era para desistir, isso é bom. O VAR não entra. O VAR saiu, o rei falou e então já não há VAR. O VAR está lá sentado, mas não interfere. Não... Para quem não sabe, o rei é o Mourinho. Ele está-se a referir ao Zé Mourinho. O rei falou, só para ver a consideração que ele tem sobre o Zé Mourinho. O Zé Mourinho, tudo o que diz é tudo de rei, é rainha, é logo títulos e o caraças. Este futebol português não vai passar disto nunca. Diz nada. Portanto, isto... Não abre o paraquedas. Isto cai de paraquedas. Não abre, isto é uma maravilha. Isto, para alguns, é uma maravilha. Achas, Rodolfo, que devia ter havido intervenção do VAR já agora no lance de Prestiani?
Do Prestiano? É lógico que sim, é uma agressão. Eu tenho muita pena sei lá, das pessoas interpretarem muitas vezes aquilo que eu digo com uma clareza. Aconteceu com o Palavidis também não veio para a rua. Mas agora este é que é o interessante, porque este é que fez com que este jogador marcasse gol. É a expulsão. É que têm que levar os dois amarelo. E só levou o Prestiano e o outro não levou. Tu viste bem os dois? Eu vi, sabes uma coisa? Amanhã vamos telefonar um ao outro. Depois o Lizier não levou amarelo. Espera aí, eu estou à vontade contigo porque sei que amanhã tu vais dizer Udi, tens razão, sabes porquê? Porque o outro está a falar, Calado, ele está a falar e a acalmar o Prestiano. Terá de ser amanhã. Tem que levar os dois amarelos. Olha, o Rodolfo ainda conseguiu ser mais engraçado. O jogador do Nacional está a acalmar o Prestiano. Está a tentar acalmar o Prestiano. Deixa-me lá só ver se eu percebi bem isto com esta voz assim toda alterada. E sabes uma coisa? Amanhã vamos telefonar um ao outro. Depois ver as imagens. Espera aí, eu estou à vontade contigo porque sei que amanhã tu vais dizer Udi, tens razão, sabes porquê? Porque o outro está a falar, Calado, ele está a falar e a acalmar o Prestiano. Está a falar e a acalmar o Prestiano. Ou seja, o jogador que agora tem o título de anjo ou de papa estava a falar e a tentar acalmar o Prestiano. Como toda a gente viu as imagens que ele foi lá provocá-lo e depois andaram para lá os braços fizeram para ali assim e levou com ele no focinho. Devia ter sido 2 amarelos e é assim que se resolve estas coisas. Só que ele levou amarelo, foi só o Prestiano. No jogo 2 tivemos um caso também parecido com o Maxi Araújo. Eu também considerei amarelo, não mais que isso. Mas o Otávio esqueceu-se de falar sobre isso e o Rodolfo nem mencionou. Se calhar não viram o jogo, devem ter ido à casa de banho. Terá de ser amanhã. Tem que levar os dois amarelos. E só levou do Benfica ou do Nacional não levou. Esta ligador, vamos fechar o nosso programa. Obrigada por nos ter acompanhado. Pronto, e foi assim. Peço desculpa por eu ter interrompido muitas vezes. São as regras do YouTube. Se vocês não acreditarem, eu qualquer dia ou até posso mostrar aqui alguns vídeos que eu tenho que estão sobre a alçada disciplinar. Os meus vídeos praticamente têm sido todos isto. Como vocês podem ver, não é possível rentabilizar, ou seja, os vídeos que eu estou pondo é tudo. Então, pronto, não ganho nada com isto mesmo, é mesmo só para vos passar a informação. Como vocês podem ver, todos os meus vídeos, nenhum é possível rentabilizar, mas não é isto que eu vos quero mostrar aqui as regras do YouTube. Aqui mais ou menos está o que se pode ou não. Ok, exemplos do que é permitido rentabilizar, uma perspectiva divertida ou ponderada do conteúdo que não foi originalmente criado por si, ou seja, se o conteúdo não foi originalmente criado por mim, eu tenho que esta perspectiva divertida e ponderada do conteúdo, ou seja, é estar a comentar o conteúdo. E eu já perguntei à inteligência artificial e o que ela me disse foi até que eu devia de interromper ainda mais, mas eu não vou a fazer isso. Eu tento cada vez interromper menos, mas há dias que eu me apetece falar mais que outros. Clipes de conteúdo de outras pessoas integrados numa revisão crítica, ou seja, com imagens, cena de um filme, blá 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 blá, repetições de um torneio, não sei o quê, vídeos de reações onde comenta o vídeo original. Ou seja, eu posso comentar, ou seja, reagir a vídeos originais. Neste caso, eu nem estou a utilizar os vídeos do programa Ligador, mesmo assim eles fazem queixa. Agora com a voz alterada já não sei mais o que é de fazer para não estar sempre com eles em cima. Prontos, por mim, mais uma vez eu digo... O Futebol Clube do Porto Estoril fica marcado por... mais uma vez eu digo que eu preferia mostrar-vos o programa na íntegra, sem nada, para vocês verem, principalmente para quem está fora do país, não ter acesso ao canal e
e é português, ou fala português, ou é de língua portuguesa e gosta de acompanhar o programa e não pode, eu sei que eles têm a CMTV Rádio ou a CM Rádio, não sei se dá para ouvir através da internet, provavelmente deve dar para ouvir através da internet. Portanto, mesmo que vá perder pessoas que venham ver os meus vídeos, os programas da Liga de Ouro estão disponíveis na CMTV Rádio. Já agora eu vou só pôr aqui na pausa. Por acaso estive agora a dar uma vista de olhos, não sei se só está disponível em direto, mas eu estive a procurar lá no site da CMTV Rádio e não encontro lá os programas lá da Liga de Ouro. Não sei se isso fica aguardado, se é preciso me inscrever em alguma coisa, mas prontos, vocês que estão interessados em apenas ouvir o programa na íntegra, aconselho que vão lá dar uma vista de olhos. Pá, eu por acaso não consegui encontrar nada. Só não percebo esta perseguição, porque isto, eu não estou a roubar audiência nenhuma à CMTV, mas é o que é. Pessoal, mesmo assim, se gostarem de maturar, subscrevam o canal. Vamos lá ver se eu consigo estar aqui a fazer isto assim. Subscrevam o canal, deem uns likezinhos e comentem. Só não digo javardices e nem ofensas a pessoais, nem a mim e nem a vocês uns com os outros, porque os comentários e os likes é o mais importante para fazer o canal crescer e chegar a outras pessoas. Pessoal, até o próximo vídeo e digam se não gostaram da voz assim alterada. Pode ser que resulte, se não resultar, pois nós teremos que ir publicando os vídeos, eles terão que reclamar e eu terei que apagar os vídeos, e é assim. Pessoal, até à próxima.